Olá, queridos alunos, professor Gil está na área com mais um vídeo, hoje sobre infração de trânsito, mas antes de ir para o nosso vídeo, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, deixe um joinha, um gostei, compartilhe esse vídeo com a galera que vai fazer exame teórico do Detran, com a galera que vai fazer concurso público relacionado a trânsito. Eu garanto a vocês que essas videoaulas vai te ajudar bastante, ok? E para você que é aluno da Autoescola Destaque, eu sugiro que adquira o livrinho, pois é através dele que você irá acompanhar as nossas aulas. E para você que está assistindo as nossas aulas de outra cidade, de outro estado, nós temos uma apostila em PDF especial para você. Essa apostila ela vai estar toda grifada, os tópicos mais importantes, com macetes para melhorar o seu aprendizado, com vários simulados para você treinar bastante, material todo completinho, todo atualizado, e para você adquirir basta você enviar um Pix para o número que aparece aí na tela. Um Pix no valor de R$10 é um valor simbólico para ajudar o prof. Ok, fez o Pix, envia o comprovante para o nosso WhatsApp e a gente irá te responder com as 5 apostilas: legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e cidadania e mecânica básica. Material todo completinho, todo atualizado, prontinho para você estudar e fazer a sua prova sem medo de errar. Aprovação certa. Tranquilo? Depois do nosso recado, agora sim, vamos para a nossa videoaula. Olá pessoal, iniciando nosso estudo sobre infrações e penalidade, nós temos que a infração de trânsito, ela é a inobservância, ou seja, a desobediência de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro ou de legislação complementar, ficando o infrator sujeito às penalidades, às medidas administrativas e às punições nos crimes de trânsito, ok? Então, pessoal, a penalidade ela vai variar. A penalidade aqui, ela vai variar de acordo com o risco que aquele infrator impôs às demais pessoas. Quanto maior o perigo que aquele condutor gera, piores serão as consequências. Temos também, pessoal, o RNPC, Registro Nacional Positivo de Condutores. Tem a finalidade de cadastrar os condutores que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses. E esses bons condutores poderão receber benefícios fiscais. Esse cadastro positivo, além de ser um diferencial, pois as empresas poderão utilizá-lo para contratar bons condutores, também pode trazer descontos em pedágios, em estacionamentos, poderão receber desconto também no licenciamento e outros benefícios fiscais, como eu já tinha dito. Agora, o condutor, para ele poder se inscrever no Registro Nacional Positivo de Condutores, ele tem que pedir a inserção de seu nome no Registro Nacional, ok? Não é automático. E a partir do momento que ele comete uma infração, ou seja, que ele pontua no seu RENASC, ele já sai automaticamente desse cadastro positivo. Tranquilo? Vamos avançar mais um pouquinho. Quem é competente para lavrar um AIT? É o agente, da autoridade de trânsito. Esse agente da autoridade de trânsito pode ser um servidor civil, certo? Servidor civil, estatutário ou seletista.
Pode também ser um policial militar, certo? Designado pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, desde que ele seja credenciado, nós já vimos isso em aulas anteriores. Vamos lá, continuando sobre auto de infração de trânsito, o AIT, certo? Ocorrendo a infração, será lavrado o auto de infração de trânsito, ok? O que acontece, galera? O agente de trânsito, ele presenciando uma infração, ele deverá lavrar o auto de infração. Esse ato é vinculativo, ou seja, o agente de trânsito, ele não tem a opção de não autuar, certo? Caso ele faça, caso ele comprove ou ele veja uma infração de trânsito, conforme ele presencia uma infração de trânsito e ele não lavra o auto de infração, ele poderá estar cometendo um crime de prevaricação, ok? E esse auto de infração, ele deve ter, né, ele deve conter, na verdade, algumas informações. Porque na falta de qualquer uma dessas informações no AIT, poderá ser cancelado, certo? Faltando qualquer uma dessas informações, o AIT poderá ser cancelado por inconsistência ou irregularidade. E quem é que faz esse cancelamento? É a autoridade de trânsito. Quais são essas informações que devem estar contida no AIT? Primeiro, tipificação da infração cometida, local, data e hora do cometimento da infração, identificação do veículo, também é obrigatório, tá essa informação no AIT, identificação do agente fiscalizador e, por último, prontuário e assinatura do condutor, ok? Essa última, prontuário e assinatura do condutor, não é obrigatório, certo? Não é obrigatório ter essa informação no AIT, ok? Não é obrigatório. Agora, essas informações aqui, certo? Essas informações aqui, elas são obrigatórias. E se ela não estiver preenchido de forma correta, o AIT ele poderá ser cancelado por inconsistência ou irregularidade. Tranquilo? Vamos avançar um pouquinho. O auto de infração de trânsito ele também poderá ser arquivado, certo? Agora, quando ele será arquivado, certo? Quando o seu registro for julgado insubsistente, né? E quando ele é julgado insubsistente? Primeiro, se ele for considerado inconsistente ou irregular. Então, o que acontece? Nós já vimos que para ele ser considerado inconsistente ou irregular, basta faltar uma das informações relevantes, como exemplo, tipificação da infração, local, data, identificação do veículo e etc. Qualquer dúvida sobre isso é só voltar um pouquinho o vídeo que você vai lembrar do que eu estou falando. Uma outra forma de arquivar o AIT é se em 30 dias não for expedido a notificação da autuação. Então, o que acontece, pessoal? Que o órgão de trânsito ele tem 30 dias para expedir a notificação de autuação, como a gente já viu. Só que esses 30 dias é para enviar essa notificação ao correio, tá certo? Se o correio demorar 2 meses, 3 meses para enviar essa notificação para o condutor infrator, aí já é outro
problema. Eu digo isso porque tem condutor que comete uma infração e fica, opa, já faz 30 dias, a notificação de autuação ainda não chegou, me livrei, não chegou em 30 dias, não vai chegar mais, né? Ou seja, o órgão de trânsito, ele perdeu o prazo para enviar a notificação de autuação, né? O camarada fica feliz da vida, passa 40 dias, 50 dias, 60 dias, chega uma notificação de autuação. Aí o camarada fica triste novamente, ok? Por quê, pessoal? Porque, como eu tinha dito, notificação de autuação, esse prazo de 30 dias, é do órgão de trânsito emitir ela e enviá-la para os Correios, ok? Se o Correio passar mais de um mês, mais de 30 dias para lhe entregar, o órgão de trânsito não tem nada a ver com isso, certo? Então aquela notificação continua valendo. Continuando, sistema de recurso de multas. Ao ser multado, todo condutor tem o direito de se defender das multas, ok? E essa defesa, pessoal, ela pode ser feita primeiro a defesa prévia, Quem vai julgar essa defesa prévia, pessoal, é o coordenador de trânsito, é o gerente de trânsito, é o responsável pela circunscrição da via. Se o gerente de trânsito ou o coordenador, quem julgar indeferido, irá chegar a notificação de autuação. Essa notificação de autuação, você poderá entrar com recurso na Jari. A Jari julgou o seu recurso, mas mesmo assim ela deu indeferido, ou seja, não aceitou seus argumentos. Você ainda assim pode entrar contra o recurso da Jari, contra a decisão do recurso da Jari, você pode entrar no CETRAN com outro recurso, no CETRAN ou no CONTRAN. Depende do órgão que lhe autuou. Mas não esquentem, isso aqui a gente vai ver com mais detalhe um pouquinho mais na frente. Isso aqui é só para vocês já ir pegando a malícia. Então vamos lá, vamos continuar. O condutor é responsável pelas infrações praticadas na direção do veículo. Isso aqui nós já sabemos. Nós já vimos que toda infração praticada na direção do veículo, o responsável é o condutor. Mas ele não sendo possível a sua identificação no momento da infração, será expedida a notificação de autuação ao proprietário, né? Ou seja, o condutor infrator não foi possível identificá-lo, quem vai responder é o proprietário, ok? O proprietário que vai responder. E essa notificação vai chegar no endereço do proprietário por uma remessa postal. E detalhe, pessoal, caso o endereço não esteja atualizado, aquela notificação será considerada como entregue para todos os efeitos, ou seja, é mesmo que tenha entregue. Então, cuidado a quem vai entregar o veículo, cuidado no caso de mudança de endereço. Lembre-se de atualizar. Vamos continuar mais um pouquinho. O principal condutor ou proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias contado da notificação da autuação para apresentá-lo. Ou seja, o proprietário, pessoal, quando ele recebe a notificação de autuação, ele tem 30 dias para entrar com a defesa prévia, ele tem 30 dias para indicar o real infrator. Ele tem 30 dias para indicar o condutor. Depende do que ele vai fazer. Se ele quiser entrar com a defesa prévia, ele vai estar pedindo para que a multa seja cancelada. Isso se o
coordenador ou gerente de trânsito aceitar os argumentos. Ou então, o proprietário também pode dizer, não, realmente aconteceu a multa, está aqui o condutor, né? Aí na notificação de autuação tem um ponto, né, que pede o proprietário indicar, através dos dados, colocar os dados do real infrator. Mas o prazo é 30 dias, se ligue nesse prazo. Transcorrido o prazo, se não fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor e, em sua ausência, o proprietário. Passou os 30 dias, o proprietário não indicou o réu infrator, não entrou com defesa prévia, né, para aquele que vai acontecer, ele será o responsável pela infração de trânsito. Na notificação deverá constar o prazo para a presença da defesa prévia, a gente acabou de falar, que não será inferior a 30 dias, contado da data da expedição da notificação. Lembre-se, pessoal, dos prazos, os prazos sempre vão ser 30 dias. Antigamente, para você indicar o réu infrator, era 15 dias, se não me falha a memória. Mas hoje não. Hoje, os prazos, todos eles são de 30 dias. Não esqueça disso. Prazo para recursos de multa, todos eles são de 30 dias. Ok? Vamos lá, avançar mais um pouquinho. Se for indeferido, ou não tendo feito o recurso, o infrator receberá a notificação de penalidade, onde poderá recorrer à JARE, certo? Junta Administrativa de Recursos de Infração. A JARE, recebendo o seu recurso, ela vai julgar. Se a JARE julgar deferido, a sua infração ela vai ser cancelada, certo? Vai ser arquivada. Agora, caso ela julgue indeferido, que compete a JARE julgar os recursos interpostos pelos infratores, e havendo indeferimento, ou seja, a JARE não aceitou o seu argumento, o infrator poderá recorrer ao CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Bom, também compete a JARE, isso aqui também é importante, né, para quem vai fazer concurso. Eu não vejo incidência em prova de exame teórico, mas para quem vai fazer concurso, essa informação aqui é importante. Também compete a JARE solicitar aos órgãos e entidades de trânsito executivo rodoviário informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida e encaminhar aos mesmos órgãos e entidades informações sobre problemas observados nas autuações apontados em recursos que se repita. Quais são as observações apontadas no recurso que se repita? Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que tem um semáforo, certo? Esse semáforo tem um radar e, obviamente, quando o condutor passa nesse semáforo no sinal vermelho, era para o radar tirar a foto e atuá-lo. Só o que acontece? O radar ele dá um problema, dá um defeito, e o radar começa a autuar todos que passam no semáforo verde. Todos aqueles que foram multados naquele semáforo vão entrar com recurso com o mesmo argumento, que passaram no semáforo estando verde e mesmo assim foram autuados. Então são recursos que vão se repetindo e através do mesmo argumento. Aí a JARE vai até o órgão responsável pelo semáforo e diz, olha, manda uma mensagem de observação, olha, dá uma olhada nesse radar desse semáforo, que tem algo de errado. Todos que estão passando por ele estão sendo autuados. Então ele manda essa mensagem, essa observação para o órgão responsável pelo semáforo para que ele vá verificar, né? E verificando, constatando a irregularidade, né, do radar, claro que todos que entraram com recurso irão ganhar.
certo? Ou seja, todos aqueles processos, todos aqueles autos de infração serão cancelados, ok? Para entender mais ou menos aí. Se não deu, deixa no comentário que a gente procura explicar de uma outra forma que você consiga entender. Bom, então vamos lá, avançar mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Aqui é uma parte muito importante da nossa aula. Aqui a gente vai ver como se dá realmente o processo de recursos de multa. Primeiro, que você recebe, você é autuado, na verdade, que é o auto de infração, né? Você foi autuado. Esse auto de infração, ele tem 30 dias para chegar na sua casa, certo? Agora ele vai chegar como uma notificação de autuação. Chegou essa notificação de autuação em sua casa, você terá um prazo de 30 dias para se manifestar. De que forma? Fazendo uma defesa prévia, dizendo não fui eu, não foi que cometi essa infração, não foi meu veículo, então eu quero que o gerente de trânsito, o coordenador de trânsito, anule essa multa, cancele ela, certo? Então você vai contar a sua historinha e vai pedir o cancelamento da multa. Quem vai julgar a defesa prévia, como eu já falei, vai ser a autoridade de trânsito, certo? O gerente de trânsito, o responsável pela aquela via, tá certo? Então, pessoal, ele vai julgar. Se ele julgar deferido, ou seja, ele aceitou seu argumento, aquela sua multa, aquela sua autuação, ela vai ser arquivada. Tem um momento também da defesa prévia que você pode botar a mão na consciência e dizer, não, eu realmente eu emprestei essa moto a fulano passou nesse semáforo vermelho e realmente a multa é dele. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar os dados dele e colocar lá como informações do real infrator. Vai pegar o número de documentação dele, de habilitação, documentos pessoais, vai colocar e vai indicar o real infrator. Essa é uma forma também do proprietário se esquivar da penalidade, porque quem vai agora pagar a multa vai ser o real infrator e também a pontuação vai vir na habilitação do real infrator. Mas vamos lá, digamos que ele não indica o real infrator, entrou com a defesa prévia, o gerente de trânsito deu indeferido, ou seja, não aceitou o argumento. Agora, já que o gerente de trânsito não aceitou o argumento e deu indeferido, vai chegar na casa do proprietário uma notificação de penalidade. Veja que até então você estava apenas sendo avisado. Essa notificação de autuação, ela não tem valor, certo? Ela não tem valor. O valor vai vir nessa outra notificação, conhecida como notificação de penalidade. Essa notificação de penalidade, você pode pagar, já que a defesa prévia não aceitou, ou você pode entrar com um recurso. Você vai entrar com um recurso, você tem um prazo de 30 dias para entrar com um recurso na Jari. Você entrou com um recurso na Jari, a Jari ela vai decidir se defere. Se ela deferir, ela aceitou o seu recurso, ela aceitou seu argumento, então aquele seu processo vai ser arquivado, ou então ela pode indeferir. Se a Jari indeferir, você ainda pode recorrer ao CETRAN. Você pode recorrer ao CETRAN contra a decisão da Jari. Você recorre ao CETRAN contra a decisão da Jari. Quando você recorre ao CETRAN, você só poderá recorrer ao CETRAN
se o órgão que ele atuou for Estado, certo? Ou então município. O Distrito Federal é o CONTRANDIF, tá certo? Então, Estado ou município foi o órgão que lhe atuou, você entra com recurso no CETRANS, tá certo? Agora, se o órgão que lhe atuou foi um órgão federal, então você vai entrar com recurso contra a decisão da JARE no CONTRAN. Tá? O CONTRAN que vai julgar esse recurso contra a decisão da JARE. Só que não é todo recurso que o CONTRAN vai julgar contra a decisão da JARE. Tem os recursos. O CONTRAN só vai entrar nessa briga, só vai entrar para julgar o recurso contra a decisão da JARE se a infração for gravíssima, ou então se a infração tiver tido uma suspensão com mais de 6 meses, ou então tiver tido uma cassação. Essas são as hipóteses do CONTRAN julgar. Prof, e me diga uma coisa, e infração grave ou suspensão de 3 meses? Quem é que julga? Quem julga, pessoal, vai ser um colegiado da JARE, certo? Esse colegiado da JARE quem vai julgar essas outras infrações, ok? Então, se liga, pessoal, nesse quadrozinho, presta bem atenção a ele, olha os prazos, veja como vai se encaixando cada momento do sistema de recursos de multa, que eu garanto a vocês, a questão que cair sobre recurso de multas, você não vai errar. Basta você aprender esse quadrinho, ok? Então, sem medo de ser feliz, decora esse quadrinho, ok? Vamos lá, pessoal, continuando. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação por 80% do seu valor. Isso aqui, pessoal, veja só, 80% do seu valor. Então, você vai pagar 80% daquele valor que viria na multa. Então, aqui você está recebendo um desconto de 20%, ok? Que você está recebendo um desconto de 20%. Só em você pagar a multa antes da data do vencimento, tá certo? Um outro caso é quando o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônico, o SNE, e opte por não apresentar a defesa prévia, nem recurso, e reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor em qualquer fase do processo até o vencimento da multa. O que acontece, pessoal, aqui? Aqui, pessoal, a gente já percebe que o infrator ele poderá ter um desconto de 40%, certo? Já que ele vai pagar 60% do valor da multa, ele terá um desconto de 40%. Agora veja só, ele não poderá apresentar defesa prévia, ele não poderá apresentar um recurso, certo? E ele tem que reconhecer que realmente foi ele que cometeu aquela infração, para poder ter direito ao desconto. Beleza? Agora, uma outra questão, pessoal, é que o órgão que autuou, o órgão que enviou a notificação de penalidade, ele também tem que estar inscrito no sistema SNE. Então, nem sempre você terá direito a esse recurso. Pelo menos o órgão de trânsito que eu trabalho
Faz tempo que a gente vem insistindo em ser inscrito no sistema SNA e até agora não tivemos êxito, ok? Então, tem esse probleminha aí também pela frente. Tranquilo? Vamos avançar mais um pouquinho. O recurso administrativo é o direito que o infrator tem para recorrer contra a imposição de multa. Isso aqui é um recurso administrativo, quando o infrator ele entra na JARE, quando ele entra com recurso contra a decisão da JARE no CETRAN, tudo isso na esfera administrativa. E só poderá ser interposto no prazo legal de 30 dias. Já viu isso aqui, os prazos? Sempre 30 dias, sem o recolhimento do seu valor. O que acontece aqui, pessoal? Antigamente existia o mito de que para você entrar com um recurso, você teria que pagar aquela multa, certo? Mas isso não existe, pessoal. Você pode entrar com recurso na JARE, certo? Sem precisar pagar nenhum valor. Da mesma forma na defesa prévia. Você faz a defesa prévia para o gerente de trânsito, sem também precisar pagar nenhum valor. E se o infrator recolher o valor da multa, ou seja, ele pagou a multa, e apresentar um recurso, e se julgada improcedente a penalidade, será devolvida toda a importância paga. Certo, pessoal? Você entrou com recurso, só que você já tinha pago a multa. Aquele recurso foi deferido, aquele recurso foi deferido, foi arquivado o processo, só que a multa você já tinha pago. Então, aquela quantia que você pagou, ela será devolvida, certo? Isso, pessoal, com correção monetária. Vai vir um pouquinho a mais, muito pouco, mas vai vir. Ok, pessoal? Vamos lá, continuando. Cometida a infração em local diversa daquela do licenciamento, na localidade diversa do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator. Que o que acontece, pessoal? Digamos que você está em um outro estado, está viajando aí, e sem querer você cometeu uma infração. Você passou no semáforo vermelho e você foi autuado, no radar. Na Paraíba, por exemplo, em outro estado. Para você entrar com recurso sobre aquela multa, sobre aquela autuação, você não precisa se deslocar do seu estado e até um outro estado para poder entrar com um simples recurso, sem ao menos sequer ter a certeza que vai ganhar. Talvez o deslocamento fosse muito mais caro do que o valor da autuação, o valor da multa. Então, assim, não valeria a pena. Então, o que acontece? Você pode ir no Detran do seu estado, no Detran da sua cidade e lá entrar com recurso sobre aquela multa. Ao receber aquele recurso, você entrou no Detran do seu estado ou da sua cidade, aquela autoridade de trânsito que está recebendo aquele recurso deverá remeter de pronto. Ou seja, assim que você fizer o recurso, ele já tem que remeter para o órgão do outro estado, o órgão que está cobrando aí a multa. Ele tem que remeter para aquele órgão do outro estado de pronto. Alguns dizem, né, que o órgão ele tem até 10 dias para enviar, mas geralmente envia antes, ok? A autoridade que impôs a penalidade, acompanhado das cópias dos prontuários necessários ao julgamento. Certo? Então, além dele enviar o seu recurso, ele irá também enviar cópias do seu prontuário, tudo que seja necessário para melhor julgamento daquele recurso. Então, não precisa o camarada se deslocar da sua cidade para um outro estado para poder fazer um recurso. Ele faz da sua própria cidade, ok? E por fim, pessoal, calma, o assunto ainda não acabou. Vamos continuar no próximo vídeo.
Mas se vocês estão gostando, eu já peço a vocês que deixem aquele joinha, aquele gostei, certo? Compartilhem o nosso vídeo. Como eu disse a vocês, vai ajudar bastante tanto aqueles que vão fazer exame teórico do Detran, o vulgo o provão do Detran, tanto vai ajudar essas pessoas, como também vai ajudar aquelas pessoas que estão fazendo concurso público. Você vê que a gente sempre dá uma aprofundadazinha a mais para que essas pessoas também tenham aproveitamento do nosso vídeo, ok? Então não se preocupa, vamos para o nosso próximo vídeo, ok? Te segurei só um pouquinho e te espero lá.